Agora, fixando os conceitos. Fixando os conceitos. Aqui bastante importante. Vamos lá. É aquela hora que a gente, que vocês aí de cada casa de vocês vão responder em voz alta. Tá? Isso aqui é importante. Eu já falei na aula passada. É importante você saber responder em voz alta, porque o aprendizado só vem se você responder em voz alta. Eu tenho certeza. Tá? Quanto mais alto você responder, mais você vai aprender. Vamos lá, ó. O preço justo de uma opção deve ser o preço que você irá negociar essa opção? Ó a pergunta. O preço justo de uma opção deve ser o preço que você irá negociar essa opção? O que você acha? O que você acha? A gente viu que o modelo matemático de Black-Scholes ele nos dava o preço justo de uma opção. A gente vai ver no curso avançado que a precificação de uma opção, a modelagem de uma precificação de uma opção possui algumas premissas. Tá? E nessas premissas, por exemplo, ele não considera corretagem, ele não considera emolumento, ele não considera algumas coisas. Então é importante, o preço que você calcula para aquela opção não é o preço que você vai encontrar. É algo muito próximo, mas não é o mesmo preço, tá bom? Por quê? Porque é diferente o modelo que precifica e quanto de fato o mercado está mostrando compra e mostrando venda. Tá bom? Então, só para saber, é bastante importante isso. Aqui, ó. Podemos dizer que o lançador de uma opção está comprado em tempo? Podemos dizer que o lançador de uma put está comprado em tempo? Olha essa pergunta e aqui eu falo para vocês por quê. Quando eu falo, tá, que o tempo vai contra quem está comprando, a primeira coisa que vem na cabeça dos meus alunos é: ah, então é melhor vender. Então é sempre melhor estar vendido. Isso não está correto. Porque estar comprado ou estar vendido depende da estratégia que você está usando. Tá? Se você pensar única e exclusivamente no tempo, é melhor estar vendido do que estar comprado. Se você tiver certeza absoluta que nada vai mudar em uma semana, pode vender a opção, porque você vai ganhar dinheiro. Se nada mudar, o tempo vai passar e quem está vendido vai de fato ganhar dinheiro. Tá? Só que essa ideia de que só porque o tempo te beneficia é melhor estar vendido, ela é incorreta. Por quê? Porque existem estratégias. Assim, né? Você sempre compra opção ou vende opção, mas depende da sua estratégia. Tá? Então, voltando para a pergunta, o lançador de uma put está sim comprado em tempo. Lembra que eu falei que estar comprado, o termo estar comprado, é quando você ganha dinheiro com aquilo? Nessa pergunta, né? Estar comprado em tempo, é verdade, eu estou comprado em tempo. Por quê? Porque se o tempo passar, e ele vai passar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Tá? Importantíssima a quarta. O Jairo falou assim: ó, não entendi a primeira pergunta. Boa, boa, Jairo. Ó, boa, perfeito. Tá? Quando a gente está fazendo um modelo matemático, tá? Quando a gente está calculando o preço de uma opção, tá? Quando a gente está calculando o preço de uma opção, a gente joga no modelo matemático. O modelo matemático ele dá o preço justo, que é quanto aquilo deveria valer considerando as variáveis que você jogou no modelo. A grande questão é que o modelo matemático ele não, por exemplo, né, ele não coloca no modelo dele todos os fatores.
Por exemplo, ele não coloca taxa de corretagem. Ele não coloca taxa de emolumento. Ele não coloca imposto. Ele assume que existe uma taxa livre de risco. Só que a gente sabe que existe corretagem, a gente sabe que existe emolumento, a gente sabe que existe imposto, a gente sabe que não existe uma taxa livre de risco. Então, o modelo ele vai te dar um preço que não é o preço que você vai encontrar na tela na hora de comprar. O que eu disse é algo muito próximo, mas não é o mesmo preço. Por isso que muita gente tem a dúvida de, pô, Marcel, eu fiz o cálculo aqui, deu 1,10 e quando eu fui comprar tava 1,12. Por causa disso, tá bom? Terceira pergunta. Sou lançador de uma call de vale, um strike no 45. A empresa pagou R$ 1 de dividendo. O que acontece? Essa pergunta aqui é algo que eu não sei se você já pensou nisso ou não. Tá? Eu não sei se você já pensou nisso ou não. Mas tá? As empresas pagam dividendos. Tá? E olha o que acontece. Antes de te falar, tá? O que acontece, eu preciso primeiro, obviamente, te explicar o que de fato é dividendo. O que de fato é dividendo. Só para explicar um pouquinho, tá? Só para explicar um pouquinho o que é dividendo. Dividendo é basicamente o seguinte. Imagina que a Zeta tenha, né, tenha ação na bolsa. Tá? E a Zeta valha lá R$ 1 milhão. Ó, pensou? A Zeta vale R$ 1 milhão. E a Zeta possui 1.000 ações na bolsa. Tá? Então a Zeta vale R$ 1 milhão, possui 1.000 ações na bolsa. Tá? Ou seja, significa que a ZETT4, ZETT4, ela vale quanto? Ela vale 1 milhão dividido por 1.000. Então, eu vou botar aqui 10 mil. Então, cada ação da Zeta vale R$ 100. Perfeito? Perfeito. Agora, imagina que você, tá? Que você vai lá. O que é pagar dividendo? Tá? Pagar dividendo é, se você comprar, por exemplo, né? Imagina que o Jairo vai lá e compra 100 ações da Zeta. Tá? Então ele comprou 100 ações a R$ 100. Ele gastou R$ 10 mil para comprar 100 ações da Zeta. Agora ele é dono de 100 ações da Zeta. Bom, o que significa pagar dividendos? Significa que a Zeta pode chegar agora que ela está valendo R$ 1 milhão e pode falar assim, ó, eu vou pagar para os meus acionistas, tá? R$ 1 de dividendo. Significa que para cada ação que você tiver, você vai receber R$ 1. Então o Jairo, ele recebe 100 ações vezes R$ 1. Então o Jairo vai receber de dividendos R$ 100. Perfeito? Perfeito. Só que vocês concordam comigo que a Zeta, quando ela pagou R$ 1 por ação, ela teve um total de gasto de R$ 1 vezes 10 mil. Então ela gastou R$ 10 mil. Tá? Ela gastou R$ 10 mil. Se ela gastou R$ 10 mil, automaticamente a Zeta vale 1 milhão menos R$ 10 mil. Então ela vale R$ 990 mil. Perfeito? Perfeito. Se eu pegar ZZTT4, o que ela vale, e dividir pelo número de ações, ela agora vale R$ 99. Bem? Então, ó, só recapitulando. Ela valia 1 milhão e tinha 10 mil ações abertas na bolsa.
Tá? Ela valia 1 milhão e tinha 10 mil ações abertas na bolsa. Então, cada ação valia 100 reais. O Jairo, por exemplo, comprou 100 ações, gastou 10 mil reais, recebeu 100 reais. A Zeta decidiu pagar R$ 1 por ação. Tá? Gastou 10 mil reais. Logo, tirou do bolso dela 10 mil reais. Logo, vale agora 990 mil. Ela não tem mais os 10 mil reais. Agora ela tem 1 milhão que ela valia menos 990. Automaticamente, ela tem que valer os 990 dividido pela mesma quantidade de ações. Repara que pro Jairo não mudou nada. Por que pro Jairo não mudou nada? Porque antes de pagar dividendo, antes do dividendo, o Jairo tinha 100 ações que valiam 100 reais cada. O Jairo tinha 10 mil reais. Tá? O Jairo tinha 10 mil reais. Só que depois de pagar dividendo, ele tem 100 ações que vale 99. Tá? Então o Jairo tem 990. Porém, ele recebeu 100 reais de dividendo. Então ele continua tendo os mesmos 10 mil reais. Então isso é pagar dividendo, quando a empresa paga dividendo. Tá? Quando a empresa paga dividendo, então, eu adorei o ZETT4. Daqui a 5 anos vocês vão poder comprar a ZETT4 na bolsa, no IPO. Vocês vão ser os primeiros a comprar a ZETT4. Tenho certeza absoluta disso. Tá? Então, o que acontece quando a empresa paga dividendo? Automaticamente o preço dela cai o quanto ela pagou dividendo. Beleza. Pelo lado de quem comprou a ação, não tem nenhum problema. A gente viu que, né, quem comprou a ação não tem nenhum problema. Agora, olha quem comprou uma call, tá, de strike 10 reais, de strike 100 reais da Zeta. O cara tem, tá, o direito de comprar, tá, a 100 reais algo que vale 100 reais. Bom, então ele tem o direito de comprar 100 reais algo que vale 100 reais. A empresa de uma hora para outra pagou R$ 1 de dividendo, mas o cara que está comprando, e no caso aqui ó, foi o Gabriel, que está aqui assistindo com a gente, o Gabriel comprou a call de 100. O Gabriel tem o direito de comprar a 100 reais a Zeta que está valendo 100 reais. Só que ele não tem a ação da Zeta. Ou seja, ele não recebe o dividendo. E de um dia para o outro, ele tem o direito de comprar a 100 algo que vale 99. Vocês concordam comigo que pro Gabriel é ruim isso? Só que ele não ganhou esse dinheiro. Então seria injusto com o Gabriel, quando a empresa pagar dividendos, que o preço dele continue igual. Porque ele perdeu dinheiro sem nenhum tipo de movimento do mercado. Por quê? Porque a empresa, quando ela paga dividendo, ela já abre no outro dia valendo o que ela valia no dia menos o dividendo. Não é que teve negócio para a empresa cair de 100 para 99. Não. Fechou a 100 reais hoje, pagou dividendo hoje. Amanhã ela abre a 99 reais. O que seria injusto para o comprador. Então a bolsa, o que ela faz? Tá? O que a bolsa faz? Ela, quando a empresa paga dividendos, ela pega a call do Gabriel e reduz R$ 1, fazendo com que o Gabriel passe a ter o direito de comprar a 99 algo que vale 99. Tá? Então, isso é só para vocês saberem o que acontece quando uma empresa paga
dividendo. Isso é bastante importante você saber, tá? Então, tanto a call como a put são ajustadas pelo strike, são ajustadas pelo dividendo. O strike é ajustado, tá, pelo dividendo. Pagou 10 centavos, ajusta o strike em 10 centavos. Isso explica, tá? Isso explica uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu já vi algumas pessoas na internet falando besteira com relação a isso, tá? Que é quando você olha, tá, o strike de uma opção, os strikes das opções, originalmente são sempre números redondos, tá? Ou seja, 22, 22 e 25, 22 e 50, 23. Originalmente não existe opção com strike que não seja redondo. Só que você pode ir numa Itaú da vida, tá? Você pode ir na Itaú da vida e ver um strike lá 22,89. O que significa? Não é que a bolsa abriu o strike 22,89. Ela provavelmente abriu o strike 23. A empresa pagou 11 centavos de dividendo e ela foi ajustando e está em 22,89. Isso, um ensinamento muito importante, tá? Com relação, ó, eu vou até abrir, eu vou demorar, ó, me dá só um segundo, mas um ensinamento muito importante com relação ao ticker de uma opção. Isso aqui é mais na prática também, tá, gente? Deixa eu só abrir o meu FlexScan para eu mostrar para vocês uma coisa importante. Tá anotado aqui, a IPO da Zeta dia 19/8/2025. Pode anotar, pode anotar. 19/8. Ah, tem tempo pro IPO, gente. Pô, dá pra fazer, dá pra fazer. Mas isso é IPO B3, né? Você botou IPO B3. É que pode ser lá fora, né? Pode ser a BDR, pode, né? Às vezes você vai comprar a BDR da Zeta. Pode ser também, vai que. Vem aqui, ó, brincadeiras à parte, abrindo o FlexScan, tá? Abrindo o FlexScan, isso é bastante importante, tá? Por que isso é importante? Porque isso é prática, tá? Isso é prática mesmo. Ó, se você pegar aqui, eu vou pegar Itaú, ó. YouTube 4. Ó, uma coisa que ninguém fala, tá? Sobre o ticker. Tá vendo aqui, ó? YouTube I241. YouTube I241. Então vem aqui, ó. Eu tô anotando lá, ó. O que significa esse YouTube I241? Ó, as quatro primeiras letras é o papel, tá? Então vai ser YouTube, vai ser Petro, é o papel sem a letra dele, tá? Então vai ser Vale, o de Vale, por exemplo, né? Vale 3, YouTube 4, BBDC 4, Usim 5, tá? Então as opções vão ser sempre Vale, YouTube, BBDC e Usim, tá? Essa letrinha aqui no meio, tá? Essa letrinha aqui no meio indica o vencimento da opção. Vencimento da opção. O vencimento, ele funciona, ele é bem simples, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui para vocês. O vencimento de uma opção, ele é algo bem simples. Tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu aproximar, deixa eu ver se dá para aproximar. Continuar no site. Aqui, ó, tá? Essa letrinha que a gente vê depois do número, tá? É o vencimento, tá vendo, ó? Janeiro é uma call A. Se for uma put, M, tá? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, aí vence em setembro e é uma call, tá? A U vence em setembro e é uma put. A L vence em dezembro e é uma call. A X vence em dezembro e é uma put. O que você precisa necessariamente ter muito cuidado, porque eu já vi isso acontecendo lá no banco, tá?
Repare que eu falei que é o vencimento, mas não é o ano. Então, pode ser que você esteja vendo, por exemplo, uma opção com X e você ache, não é certeza absoluta que a X é dezembro de 2020. Pode ser dezembro de 2021. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu já vi gente, nossa, tá muito cara essa opção, vou vender. Achando que tá vendendo para o próximo vencimento e na verdade tá vendendo uma opção de um ano para frente. Tá? Então, no ticker da opção, tá? Essa letrinha aqui, a quinta letra, indica o mês, não é o ano, é o mês, tá? Indica o mês e o tipo, né? Você consegue tirar o mês e o tipo, você consegue saber se é uma call ou uma put e o mês de vencimento, tá? Agora, as últimas letras, essas daqui, ó, muita gente fala que isso é o strike. Isso não é o strike, tá? Essas últimas letras, ó, aqui eu vou falar uma coisa importante agora, tá? As últimas letras de uma opção significa nada. Não tem nenhum significado, tá? São letras aleatórias que não tem nenhum significado, você não pode tirar nenhuma conclusão dessas letras. Tem muita gente que fala assim: "Não, Marcel, é é o strike". Por que as pessoas falam isso? Quer ver? Eu vou pegar uma ação que paga pouco dividendo. Ambev. Não, errei. Não consegui achar aqui. Calma aí. Deixa eu tentar pegar uma ação que... Via Varejo. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não vou conseguir aproximar mais, tá, gente? Mas, ó. Essa daqui é a VVAR I195. E o strike dela é de 19,5. Então, muita gente acha que por ser a VVAR I95, 195, esse 195 significa que é o strike 19,5. E você vai ver que para a Via Varejo, muito provavelmente, ó, 197, 19,75. Tá? Só que, por que eu falo que isso não significa nada? Porque se Via Varejo amanhã pagar R$1 de dividendo, essa mesma I95 vai virar a strike 18,5. Ou seja, o número já não vai fazer nenhum sentido. Então, para que você não caia em nenhum tipo de pegadinha, tá? Essas últimas 4 letras, essas últimas letras, pode ser 2, pode ser 3, tá? Não significa nada, tá? É um número que identifica a ação, a opção. Ficou claro? Importante isso, hein, gente? Importante. Vamos lá, muito interessante. JCP também afeta a opção? Também afeta. Qualquer pagamento de dividendo, JCP é juros sobre capital próprio, tá? É a mesma ideia de dividendo, não vou entrar aqui muito, tá? Mas é juros sobre capital próprio. Também interfere no preço, é uma questão de tributação, às vezes a empresa quer pagar em dividendo, às vezes ela paga em juros de capital próprio, mas todos eles interferem no strike, tá bom? Nasdaq, pensar alto, lógico, né, gente? Tem que pensar alto. Eu pensei em 5 anos abrir. Em 5 não, né? Em 5 anos abrir o IPO. Beleza, gente? Entendido essa questão do dividendo, entendido a questão do ticker da opção, isso é bastante importante mesmo, tá bom? O Itapau perguntou assim, ó. Então, quanto menor é o preço de mercado comparado ao preço justo, mais interessante aquela opção? Não. Você não vai ver essa relação. Você não vai conseguir encontrar essa relação, tá? O preço justo, tente utilizar o Black, se você for utilizar, e eu acho que depois do curso você vai começar a utilizar mais o modelo de Black-Scholes, mas se você estiver utilizando o modelo de Black-Scholes, utiliza como uma referência. Não precisa utilizar o modelo de Black-Scholes
como uma certeza de mercado, tá? Ele é uma referência do preço, mas você não consegue ter se aquela opção é melhor ou pior, ou se ela tá barata ou se ela tá cara, só porque a diferença do preço justo para o preço da opção. Bom? Fala de novo a segunda pergunta. Podemos dizer que o lançador de uma put está comprado em tempo. Vamos lá. A gente viu que quem compra uma opção adquire um direito. Quem vende adquire um dever. Vimos que o tempo influencia de forma positiva com o preço de uma opção. Ou seja, quanto maior o tempo, maior o preço da opção. Fazendo o contrário, quanto menor o preço, menor o preço da opção. Quanto menor o tempo, menor o preço da opção. O que significa tirar de conclusão que, como o tempo sempre vai para frente, ou seja, como o tempo sempre diminui, tá? O preço da opção sempre diminui. Então, falar que o vendedor de uma opção, seja uma call ou seja uma put, está comprado em tempo é verdade. Por quê? Porque ele vende uma opção, ele vende alguma coisa que o preço vai estar sempre diminuindo com relação ao tempo. Por isso que ele está comprado em tempo. Tá bom?